Como nós temos tratado a pessoa do Espírito Santo, como nós temos reagido e interagido com a pessoa bendita do Espírito Santo. O Espírito Santo, como pessoa, ele tem as suas funções, como Deus, ele tem os seus atributos, tanto os comunicáveis quanto os incomunicáveis, e como pessoa que é o Espírito Santo, ele pode sim, e infelizmente tem sido entristecido por muitas pessoas. Paulo, escrevendo aos irmãos de Éfeso, ele diz em Efésios 4:30: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então nós vemos aqui Paulo deixando muito claro, mas muito nítido mesmo, transparente, aberto, para todas as pessoas que quiserem ler, pedirem o entendimento, aceitarem, que o Espírito Santo ele pode sim ser entristecido. E eu entendo que somente uma pessoa ela pode ser entristecida. Alguém que tem sentimentos pode ser entristecido. O Espírito Santo é esta pessoa. E isso tem que nos levar a fazer algumas introspectivas de nós mesmos, é claro, a nossa autoanálise para ver se não estamos entristecendo o Espírito Santo. Algumas coisas, ou 3 coisas básicas eu quero deixar para nós pensarmos um pouco se não estamos cometendo os mesmos erros, ou os mesmos erros. Por exemplo, um desses erros que causa tristeza no Espírito Santo é o descaso com a palavra, com as Escrituras. Jeremias 36, a partir do 21, diz assim: então enviou o rei a Jeude para que trouxesse o rolo, e Jeude tomou da câmara de Elisama o escriba e leu aos ouvidos do rei e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno do rei. Estava então o rei assentado na casa de inverno pelo 9º mês, e estava diante dele um braseiro aceso. E sucedeu que, tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas, cortou o rei com um canivete de escrivão e lançou ao fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. E não temeram, nem rasgaram as suas vestes o rei e todos os seus servos, que ouviram todas aquelas palavras. Posto que Eunatã e Delaías e Gemarias tivessem pedido ao rei que não queimassem o rolo, ele não lhes deu ouvidos. Então nós vemos aqui uma rebeldia muito grande, uma rebelião, um descaso muito grande da parte do rei Jeoaquim para com a palavra de Deus. E talvez nós, cristãos, não cortemos a Bíblia, não queimemos a Bíblia, talvez até não joguemos a Bíblia fora. Uma nota da Bíblia Pentecostal de Estudo concernente a este comentário: quando o rei começou a destruir o rolo, revelava não somente sua hostilidade aberta contra as advertências proféticas de Jeremias e contra seus apelos ao arrependimento, como também desprezo pela palavra escrita de Deus e pelo próprio Senhor. É essencial para a nossa vida espiritual que nos esforcemos para manter vivos nosso amor e respeito à revelação escrita de Deus. Um crente não ousará destruir a Bíblia, como fez o rei Jeoaquim, mas pode jogá-la para trás quando negligencia sua leitura, seu estudo e a meditação nas suas verdades inspiradas, e quando deixa de viver segundo os seus preceitos. Está aí. Então, se por acaso, ou por exemplo, eu não leio a Bíblia Sagrada, eu tenho até a Bíblia, mas eu não leio, independente seja a Bíblia no papel, impressa, ou se é eletrônica, não importa. Algumas pessoas são avessas à Bíblia eletrônica. Mas quando eu deixo de ler a Bíblia, e eu tenho tempo para isso, ou então, nem o caso, eu mesmo determino, este tempo é da palavra e ponto final, ninguém tira. O serviço não tira, os afazeres de casa não tira, os lazeres não vai tirar esse tempo que é dedicado à leitura da palavra. Então nós vemos aqui que uma das coisas é a negligência, o negligenciar a leitura. Quantas pessoas nunca leram a Bíblia por completo, de Gênesis a Apocalipse? E normalmente vem um grupo que quando a gente fala, olha, já li a Bíblia, não por ostentação,
mas pelo prazer, pelo gosto e pela necessidade de estar se alimentando da palavra, a gente lê 1, 2, 3, 4, 5 vezes a Bíblia toda. E algumas pessoas dizem, mas tem gente que lê a Bíblia e não pratica. Gente, vamos esquecer isso, vamos parar com isso. Cada um faça a sua parte. Se os outros estão lendo e não estão praticando, deixa que Deus vai se encarregar. Vão prestar conta a Deus. Agora, por exemplo, eu tenho tempo para ler a palavra de Deus e não leio. Ou eu preciso dedicar um tempo. Este tempo é das Escrituras e ninguém toma. É isso que nós precisamos fazer. A negligência com a leitura, o estudo de estudar os textos para saber o que é que diz o texto no seu contexto, para não sermos pegos aí por heresias, falsos ensinos, falsas crenças, né? A meditação nas suas verdades inspiradas e quando deixa de viver segundo seus preceitos. Então eu posso estar causando tristeza no Espírito Santo quando eu não vivo de acordo com a palavra. Quando eu não leio, quando eu não medito, quando eu não faço uma reflexão, quando eu não tenho prazer de colocar lá ministrações, pregações de pregadores, ensinadores para estar me alimentando, fazendo também o julgamento da profecia, porque a profecia se julga. O profeta não, o profeta se encarrega a Deus, mas nós somos responsáveis por julgar a profecia. Então nós vemos isso de uma forma muito clara, e se for desta forma, como estamos vendo aqui nessa nota de estudo da Bíblia, Pentecostal de Estudo, muita gente está entristecendo o Espírito Santo, e é tempo de nós fazermos uma reflexão, e é tempo de voltarmos para não entristecermos o Espírito Santo, nem perdermos a sua chama, a sua força dentro de nós. Nós podemos ler lá em 2 Pedro, capítulo 1, 19 a 21, que o Espírito Santo, ele inspirou os santos profetas de Deus a deixarem as verdades de Deus escritas, né? Então nós vemos aqui uma clara ação do Espírito Santo, inspirando pessoas para deixar relatada a palavra de Deus escrita para que hoje nós tivéssemos ela. Então, o descaso com a palavra, com certeza, entristece o Espírito Santo. É tempo de voltarmos às Escrituras, é tempo de voltarmos à palavra, é tempo de buscarmos a palavra, é tempo de ler, é tempo de meditar, é tempo de praticar o que está escrito nas Escrituras. Uma segunda coisa, negligência com a oração. Quantas pessoas têm negligenciado a oração? E isso entristece o Espírito Santo? Vamos ver pela Bíblia? Romanos 8, 26. Da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, a questão de não orar, de não buscar o direcionamento do Espírito Santo, e mais, o texto de Romanos 8, 26 diz que nós nem sabemos orar da forma correta. Quem é que entra em ação? O Espírito Santo. E nós precisamos desta comunhão, desta comunicação com o Espírito Santo para que ele nos ajude na oração. O fato de não buscar a Deus em oração significa que eu não preciso da ajuda do Espírito Santo. Porque se é Ele quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque a gente não sabe pedir, a gente não sabe orar, nós não sabemos clamar, é o Espírito Santo, dínamo da oração. Se nós temos por um lado Jesus Cristo intercedendo por nós, diante do Pai nos altos céus, dentro de nós temos o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por quê? Porque não sabemos orar corretamente. E uma pessoa que não ora, uma pessoa que não busca, uma pessoa que não medita na palavra de Deus, referente à oração, uma pessoa que não ora, que não tira um tempo para orar, com certeza ela entristece o Espírito Santo, porque está dizendo para ele: eu não preciso do teu governo para orar, eu não preciso, Espírito Santo, que você venha estar intercedendo por mim. Não, nós precisamos do Espírito Santo sim, para que ele interceda por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar corretamente. Tiago vai dizer que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Quem é que vai mudar esta condição da oração? Ele, o Espírito Santo, a pessoa bendita do Espírito Santo. E o texto ainda vai dizer que aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito. Somente o Espírito Santo para levar a oração de forma correta até o Pai. E Ele que conhece os nossos corações, Ele sabe como agir em nosso favor, mediante a ação do Espírito Santo. Efésios 6,18.
orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Está aqui, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, na direção do Espírito Santo, no governo do Espírito Santo. É Ele quem vai dirigir as nossas orações, é Ele quem vai nos ajudar a interceder pelos outros santos. Sem o Espírito Santo, nada feito. Então nós precisamos sim do Espírito Santo para estar não somente nos levando a orar, mas nos ajudando a orar e a orar de forma correta. Deixar de orar, com certeza, entristece o Espírito Santo, ele fica entristecido, porque nós estamos dizendo que não precisamos do governo dele, da ajuda dele para orar. Uma terceira coisa, a falta de amor pelas almas. Se nós deixarmos de buscar as almas para o reino de Deus, se nós deixarmos de levar o Evangelho de Jesus Cristo para as pessoas, a mensagem da cruz para a vida das pessoas, isso vai causar tristeza ao Espírito Santo, é claro, porque o Espírito Santo, ele é aquele que nos fortalece, é aquele que nos direciona, nos guia, para que possamos levar a mensagem da cruz para as outras pessoas, para a sociedade, para o mundo. O próprio Senhor Jesus, ele disse: olha, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Consolador. E ele ainda diz assim: vocês fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Depois vocês vão ser minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra, enfim, mas tudo isso pelo Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 40 a 42, diz assim: André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido a Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que significa Pedro. Observa a ação de André, de pegar Pedro e levar até Jesus. Isto fala de amor pelas almas. Nós precisamos pegar pessoas e levá-las até Cristo, isso mediante o poder do Espírito Santo. Se nós estamos querendo o poder de Deus, a efusão do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, conforme o Senhor prometeu, o Senhor Jesus prometeu, vocês vão ser cheios da virtude de Deus, da virtude do céu, da virtude do alto. Vocês vão ser revestidos para serem minhas testemunhas. Ou seja, nós temos que pegar as pessoas e levar até Cristo. Se nós não fizermos isso, com certeza o Espírito Santo vai ficar muito entristecido, ele vai ficar triste, porque nós não estamos, primeiro, nem glorificando a Cristo, porque o Espírito Santo, ele testifica de Jesus. E nós não estamos tendo amor pelas almas para levá-las até Cristo, para que elas sejam salvas. Então nós precisamos sim do Espírito Santo para estar levando as pessoas até Jesus. Se não fizermos isso, com certeza vamos estar causando tristeza ao Espírito Santo. Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 13. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha, esparzida sobre os imundos, os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo que, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Então, mediante o poder do Espírito Santo, aqui Jesus Cristo, nosso Senhor, ele se oferece a Deus como sacrifício perfeito, mediante a ação do Espírito Santo. Versículo 14: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, ou seja, mediante a ação do Espírito Santo, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Então, se nós deixarmos de levar pessoas a Cristo, nós estamos também deixando de glorificar aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, sendo o sacrifício perfeito para Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós precisamos sim, primeiro, valorizar a palavra de Deus, precisamos também viver uma vida de oração e precisamos ter amor pelas almas. Isto com certeza é a suma, é o supra-sumo, né? Isto aqui, digamos que seja o carro-chefe de toda obra
que o Senhor faz em nossas vidas e agora nós precisamos continuar, dar continuidade para que o nome de Jesus seja glorificado e mais, para que o Espírito Santo não se entristeça. Não entristeça o Espírito Santo. Não faça isso. Valorize a pessoa do Espírito Santo. Quando alguém vier falar mal contra o Espírito Santo, tenha condições bíblicas de rebater. Não com ódio, não com amargura, não com ira, não com desejo de vingança, mas tenha um desejo de estar defendendo a palavra de Deus, de estar indo contra aqueles que são contrários à palavra de Deus. Não aceite nada contrário àquilo que a palavra de Deus fala sobre o Espírito Santo. Se estão dizendo que o Espírito Santo é somente uma força ativa, não aceite. Se estão dizendo que o Espírito Santo é um grupo de espíritos iluminados, elevados, não aceite. A Bíblia Sagrada vai dizer que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, e como pessoa, ele pode ser entristecido. E eu quero chamar você também, eu quero convidá-lo, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, você que vai assistir este vídeo, entregue sua vida para Cristo, faça uma aliança com Ele, receba a plenitude do Espírito Santo na tua vida. Também quero te convidar a ser um colaborador nosso deste canal. Se inscreva no canal, veja todas as mensagens na íntegra, compartilhe cada um dos links, cada uma das mensagens, comece assistindo também as mensagens mais antigas que nós temos no canal, para que Deus ele possa também trabalhar a tua vida por intermédio da palavra. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor lhe conceda paz e vida, por intermédio da ação do Espírito Santo e da palavra dele, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.